Agora passaremos às perguntas feitas pelos vice-presidentes da FEComércio, as perguntas que devem ter no máximo 3 minutos, e os candidatos têm cada um, para responder a mesma pergunta, pela ordem de sorteio, 5 minutos. Convido o vice-presidente financeiro e de gestão da FEComércio, Atanásio dos Santos Neto, por gentileza. Bom dia a todos. Mesmo já tendo sido comentado pelos candidatos aqui de maneira bastante preliminar, nós gostaríamos de voltar ao tema da infraestrutura. Nós entendemos que infraestrutura é sempre um dos principais gargalos apontados pela população em geral em períodos eleitorais. O nosso setor produtivo sente diretamente o impacto desses problemas. Não existe apenas perda de potencial de receita, como também a produtividade dos recursos decai enormemente em virtude do tempo perdido no trânsito. O aumento de custos dentro do Estado é evidente, tendo em vista a ausência do transporte multimodal. No Brasil, e sobremaneira em Santa Catarina, as rodovias têm papel de destaque no transporte de mercadorias, apesar da enorme costa e dos rios navegáveis. Este privilégio do modal rodoviário, em detrimento de outros modais, data do início da República Brasileira. Estudos colocam aproximadamente 60% das cargas nacionais sendo transportadas pelas rodovias. Outro fato é que, para percursos longos, acima de 150 quilômetros, as rodovias não são o meio de transporte mais adequado, perdendo competitividade e custos para as ferrovias. A malha ferroviária brasileira e também catarinense é pequena em relação ao que o setor produtivo necessita e não apresenta capacidade de integração no país. No Brasil, temos algo em torno de 30 mil quilômetros de ferrovias apenas. Se compararmos com alguns países dos BRICS, a Índia conta com 63 mil quilômetros de ferrovias, a China com 77 mil, a Rússia com 87 mil quilômetros. Também a mobilidade urbana expressa um grande desafio infraestrutural do nosso Estado, impactando diretamente na atividade econômica dos nossos municípios. Na infraestrutura aeroportuária catarinense, também temos longos desafios à frente, seja na reforma e reestruturação do Aeroporto Internacional Hercílio-Luz, bem como na criação de mais aeroportos regionais e estruturação dos já existentes, o que influenciará no potencial turístico e na competitividade dos produtos e serviços das regiões do Estado. Na questão portuária, a melhoria de gestão dos portos, o investimento das baias de evolução e canais de acesso e a ampliação de novas rotas marítimas, bem como o efeito imediato, a diminuição dos custos logísticos e a ampliação do resultado nas exportações dos produtos catarinenses. Sabemos, no entanto, senhores candidatos, que obras de infraestrutura demandam tempo e dinheiro, o que exige uma política de investimentos eficiente, sólida e permanente na utilização dos recursos públicos, a fim de evidenciar desperdícios e o mau uso do erário. Neste contexto, como governador, como o senhor pretende executar seu plano de governo para a infraestrutura, que leve em consideração todos os modais de transporte? Obrigado. Obedecendo ao Paulo, porque vamos fazer sentado agora, não tem problema. Eu gosto de fazer de pé, não, Paulo. Vamos fazer sentado. Primeiro o seguinte, quando eu falo aqui, vamos retomar o planejamento de longo prazo de Santa Catarina, porque a gente precisa retomar o planejamento e dizer o que eu vou fazer em 4. Nós temos uma capacidade de 1 bilhão de investimento por ano. A Secretaria Regional, as 36 Secretarias Regional, consomem hoje R$500 mil no custeio delas. Isso não é o vinhete, milhões por ano. Não é o vinhete que está falando. É o relatório do Ernesto de Nadal, Tribunal de Contas, ex-deputado do PMDB, inclusive, que fala isso. Certo?
retomar o planejamento, certo? E garantir um grupo de gestor, inclusive para as obras federais, como a ferrovia e a rodovia, onde a sociedade participa, não é? E participa efetivamente, 280, pegar o exemplo, é federal, não é? Fui lá em Jaraguá, falei isso lá em Joinville. Vamos botar a sociedade civil, bota todos os órgãos ambientais junto e vamos para cima no processo licitatório até ela acontecer. Sabe como é que foi a federalização do acesso a Chapecó? Eu peguei debaixo do braço, porque nós não ia ter o acesso a Chapecó. Hoje, duplicada. Tinha um contorno, não é? Botei debaixo do braço, fomos buscar a federalização, certo? Fui relator do PPA, botei no PPA. O município fez o projeto, acertamos com o Estado licitou o projeto, para nós não perder o primeiro dinheiro, que era 10 milhões que nós tínhamos botado em emenda, não é? Naquele momento. Em 5 anos está pronto o acesso a Chapecó. Em 5 anos. Quando tem dinheiro, vontade política, e um processo está lá com 8 pistas, não é? Com 4 principal e 4 paralelas. Como é que você deu a Universidade Federal? A segunda Universidade Federal. Em 5 anos, desde que eu comecei, ela está lá. Nós temos a segunda Universidade Federal, uma Universidade Federal que hoje tem 10 mil estudantes na cidade de Chapecó. Quer dizer, como é que nós fizemos simples? Tem que ter determinação no processo. Planejamento estratégico. Quando a gente vai zerar o déficit habitacional em Santa Catarina? De que jeito? Quando a gente vai zerar o déficit de esgoto sanitário? Em que tempo? Como é que nós vamos planejar as nossas rodovias estaduais para elas serem duplicadas? Aquelas que precisam ser duplicadas. Entre Joinville e Blumenau não adianta só pensar 101. Tem que pensar a duplicação do estadual para garantir, não é, um eixo de desenvolvimento econômico daquela região diferenciada. Estou citando exemplos igual a esse. O Paraná tem um laboratório que analisa a qualidade da estrada. O Rio Grande do Sul tem. Santa Catarina nem laboratório. Faz 30 anos que não faz concurso do DINFRA. Aliás, eu acho que tem que andar mais nas estradas catarinenses. Porque depois de deixar de ter assíduo no estado, nem tapa-buraco você faz direito nas estradas estaduais. Certo? Nós precisamos fazer um planejamento estratégico e decidir o que nós fizemos em 4. Aonde tem que duplicar, onde tem que garantir terceira via, o que tem que fazer, como tem que trabalhar, não é? Qual é o aeroporto que nós precisamos investir? Não consegue nem reformar uma ponte Ercílio-Luz. Eu teria vergonha. Não consegue nem reformar uma ponte Ercílio-Luz, que é uma ponte histórica nossa. Olha a mobilidade, a saída dessa cidade. Num plano diretor estadual, dentro do planejamento estratégico, tem um plano diretor estadual, com participação social. Como é que se dá a mobilidade urbana? Como é que você resolve o plano da mobilidade? Qual é a participação do Estado que o município não consegue participar sozinho? Qual é o recurso que a gente vai buscar federal? Então, eu quero dizer para vocês que, na possibilidade, de fato, da eleição, inclusive, da presidente Dilma, eu vou trabalhar dentro dessa ideia do planejamento, de cada 1 bilhão de capacidade de investimento, nós tornar 20% e buscar mais outro tanto do recurso federal. Para responder essa questão, em 4 anos nós temos que ter 20 bilhões investidos do governo federal aqui em Santa Catarina, junto com o Estado, para garantir as grandes obras de infraestrutura que são do Estado de Santa Catarina e buscar aquelas que são federal. Certo? Eu trabalhei 5 anos na Comissão de Orçamento, 8 anos na Comissão de Finanças e Tributação. Certo? Nós sabemos que tem que ter banco de projeto, tem que ter planejamento e organização. Recurso tem que buscar e ser eficiente na hora de aplicar. Não adianta botar 11 bilhões e não ter capacidade de contratar 10% disso e ainda uma parte significativa usar serviço da dívida do Estado. Daí, eu acho Santa Catarina maravilhoso, Eduardo. Mas nós não podemos se esconder nos grandes números. Nós precisamos usar mais. Porque senão, nos últimos 10 anos, nós não teríamos só 2 anos crescendo mais do que o Paraná e o Rio Grande do Sul. E 8 anos nós crescendo menos que o Paraná e o Rio Grande do Sul. Grande parte disso, eu não tenho dúvida, que está no gargalo também de infraestrutura no nosso Estado, não é? E buscar a oportunidade de uma logística diferente para ser mais competitivo o nosso produto, para ganhar o mercado, além de reduzir o ICMS sobre a energia elétrica, além de qualificar melhor a nossa mão de obra, de garantir uma educação de melhor qualidade. Nós perdemos, no ano passado investimos só 22%, não investimos nem 25%, o relatório do Neuza Nadal na educação. E agora no IDEB nós caímos a qualidade da educação catarinense novamente. Quer dizer, nós temos uma das melhores educações do Brasil, mas não podemos se esconder só atrás desses números, porque 30 e poucos por cento só fazer ensino médio é muito pouco com o Estado desenvolvido. Bom, a mesma pergunta agora, o candidato Paulo Bauer, a questão da infraestrutura. Bom, sem dúvida, nós precisamos tratar desse assunto com muita responsabilidade e com muito critério.
a questão da infraestrutura no Estado passa por uma definição da política do governo federal em relação ao assunto. Nós temos grandes obras de infraestrutura que dependem de decisão e de atitude do governo federal. As duas maiores obras que nós temos hoje, rodoviárias no Estado, já autorizadas, mas ainda não executadas ou com ações muito tímidas em relação ao que se esperava, são as duplicações da BR-280 e da BR-470. Chega a ser vergonhoso o fato de termos visto atitudes, ações políticas, eventos de entrega de ordem de serviço em ambas as rodovias e vermos o que efetivamente se encontra realizado nas mesmas. Por outro lado, a BR-101, no trecho sul, está em obras há mais de 10 anos e ainda não está concluída. Se considerarmos ainda questões rodoviárias, temos que observar o contorno rodoviário de Florianópolis, que a bancada catarinense no Congresso atuou e reivindicou por longos períodos, por vários anos, e precisou exercer muita pressão até que se tomasse uma decisão a respeito do ponto por onde ela começaria no sentido norte-sul. E agora parece que vamos ter finalmente um projeto desta obra para então ver a sua execução, embora ela não dependa de recursos públicos e apenas de recursos privados. Mas a decisão política que caberia ao governo federal é que foi lenta. Nós temos a questão da ferrovia leste-oeste, chamada de Ferrovia da Integração. Estamos aguardando da agência reguladora a definição do traçado da ferrovia, para então depois falarmos do projeto dela. E já estamos esperando por longos 3 anos. Não se sabe se, a partir do Planalto Catarinense, ela segue pelo eixo norte, no sentido Mafra, Joinville e São Francisco, ou se ela segue direto do Planalto Norte até a região de Itajaí. Mas é uma ferrovia necessária. Nós temos outro grande problema, que é o aeroporto de Florianópolis, que teve agora suas obras paralisadas temporariamente e sequer o acesso ao aeroporto tem andamento regular para que se possa terminar as duas obras em período e em momento similar. Nós temos, sem dúvida nenhuma, grandes obras, importantes obras que precisam ser executadas em Santa Catarina. No meu ponto de vista, o governo do Estado tem que exercer o seu poder político para exigir do governo federal as ações necessárias para que estas obras saiam do papel. Nós não podemos mais conviver com expectativa de obra. Nós temos que viver com a concretização de obras. E se nós temos que interligar os modais, e aí se inclui a ferrovia litorânea, que vai fazer a interligação entre os principais portos de Santa Catarina, obviamente que nós, como catarinenses, e eu, como representante do povo catarinense e como futuro governador, se essa for a vontade da população, não terei nenhum limite em termos de viabilizar parcerias adequadas para a sua execução, para a execução dessas obras. Eu considero que se o poder público não pode fazê-las por falta dos recursos necessários, é necessário e é possível, sim, fazer e realizar essas obras em parcerias público-privadas, dando à iniciativa privada a incumbência de investir e de ver remunerado o investimento dentro de regras muito bem definidas que deem segurança jurídica tanto ao investidor quanto ao usuário da obra ou da ferrovia. O meu tempo está encerrando. Infelizmente, para falar de infraestrutura, 3 minutos é pouco tempo. Mas eu considero que poder político, força política, decisão política são fundamentais para que as obras saiam do papel e se tornem realidade e contribuam com o desenvolvimento catarinense. Posso ir na sequência? Então tá bom. Obrigado, Renato. Bem, Atanásio, eu acho que essa colocação aí, mas eu vou dar uma provocadinha no Vinhati antes.
A presidenta Dilma aí veio aqui, fez um elogio, disse que o melhor governador que ela já conheceu nesse Brasil, o Raimundo Colombo. Então, essa foi uma declaração pública dela, você estava presente, inclusive. Então, na verdade... Nós já informamos ela, não é bem assim. Tá bom. Só vender peixe bonito. Tá bom. Só uma provocadinha faz parte aqui do debate. Bem, com relação à parte de infraestrutura, um exemplo é o Porto de Itapuá. O Estado construiu o acesso asfáltico, levou uma linha de 138 mil volts, porque lá era um rabicho da Copel, né, da Celesc, para viabilizar o funcionamento do porto. Eu falei aqui dos 130 milhões que já estão alocados para fazer a bacia de evolução do Porto de Navegantes de Itajaí, a renovação do Porto de São Francisco e do Porto de Imbituba, agora sim, permitindo investimentos de maior porte, porque para uma concessão de 1 ano não havia essa possibilidade. A única ferrovia que eu acho que vai sair, que é possível trazer, a ferrovia leste ali, do litoral, que vai de Imbituba até os portos até o Porto de São Francisco ali. Acho que essa é viável. A outra, que vem lá do oeste catarinense, essa vai ficar na expectativa durante muitos anos em estudo ainda. Tem que ser realista. Não vejo como facilidade de funcionamento, de possibilidade, porque o projeto não se decidiu nem ainda. Isso vai ficar estudando alguns anos para depois tomar uma decisão, acho que alguns governos. Com relação aos aeroportos, esse de Florianópolis é um aeroporto vital, importantíssimo. Agora, nós, homens públicos, legisladores, executivos, nós temos que acabar com esse tipo de empresa que abandona a obra e a legislação a protege. Nós ficamos presos, e aí eles colocam o preço lá embaixo, aí não consegue fazer, aí vem aditivo, se a gente dá, daqui a pouco a gente é tudo preso, e se você não dá o aditivo, eles vão embora e nenhuma empresa pega pelo preço que ele apresentou. Foi o que aconteceu aqui, no acesso para o aeroporto, na SC 403, que vai para Ingleses, que a estrada que liga Jaborá, Presidente Castelo Branco, até a 153, até Concórdia, as empresas simplesmente vão embora. Aí, ali que liga São Luís, São Martinho, onde a Albertina, Breckenbock, lá no sul, que tem. Então, as empresas simplesmente vão embora. E o culpado acaba sendo o governo. Agora, a quantidade, o volume de recursos alocados, eu até acho que vou pedir, porque o Gavazzoni depois providencia e entregue aqui na FEComércio, alocados, já garantidos, disponibilizados para investimentos em infraestrutura, é algo nunca visto. As obras sendo realizadas, porque diz que a expectativa de obra, não. A Serra do Corvo Branco, a integração da serra com o litoral, a ligação de Pedras Grandes até Orleans, está em curso. A SC100 que ligou Laguna, a Beira-Mar, que já está concluída e inaugurada. O contorno de Videira, o contorno de Caçador, o contorno de Concórdia, o contorno de Ceará. A via rápida em Criciúma, o anel de contorno de Criciúma. Se eu fosse citar aqui, não daria tempo de tantas e tantas obras que estão sendo realizadas, e elas são visíveis. Eu disse que os homens públicos, a vida pública permite que a gente conheça os municípios. Eu conheço os 295, e Santa Catarina está fazendo obras como nunca, então eu não estou inventando isso. Eu vou oficialmente entregar aqui na FEComércio as obras que já iniciaram, e aquelas que estão em curso, as que estão em licitação e aquelas que estão com recursos garantidos. Porque todo empresário sabe que os recursos do BNDES, do Banco do Brasil, que são financiamentos, estão alocados, ela não pode ser desviada para outra obra, é para aquela. E isso é algo fabuloso. Inclusive, Guaramirim, a Jaraguá do Sul, que é um projeto que devia ser do governo federal, o Estado vai fazer a parte dele antes. Então, eu quero dizer que nós estamos avançando muito. Agora, a ferrovia necessária do oeste até o litoral, essa eu sou cético, acho que um presidente da República muito corajoso para encaminhar com força essa obra. Obrigado, candidato.